Bem-vindos ao primeiro episódio do Invisível. Este mês vamos falar sobre onde tudo começa. Como é que tomamos a decisão de ser atletas? O que é que nos faz persistir quando os desafios aparecem? O que é que separa os que chegam ao topo dos que ficam pelo caminho? Ao longo deste episódio vamos explorar o que realmente está por trás da jornada de um atleta, desde os primeiros passos no desporto até à mentalidade necessária para alcançar o alto rendimento. Se és atleta, treinador ou alguém que quer entender melhor como funciona a mente de quem compete ao mais alto nível, este episódio é para ti. Então, quando é que realmente começa a jornada de um atleta? A jornada de um atleta não começa no primeiro treino ou no primeiro jogo. Ela começa no momento em que nasce o desejo de competir, de melhorar e de superar desafios. Começa com uma experiência emocionalmente significativa, um momento que desperta aquele desejo interno de superação e de evolução. E este momento pode ser diferente para cada um. Pode ser um jogo na infância que acendeu uma paixão, a admiração por um ídolo que serviu de inspiração, ou até o desejo de provar algo a si mesmo ou aos outros. O que acontece é que quando uma experiência nos marca emocionalmente, o nosso cérebro grava essa memória de forma intensa, então vai criar uma conexão mental, neste caso com o desporto. Quanto mais forte for essa emoção, maior a probabilidade dessa paixão se tornar na identidade do atleta. E então, o que é que será que leva a pessoa a escolher um caminho do desporto? Será que é talento? Será que é vocação? Ou será apenas uma decisão? Na minha opinião, eu acredito que o talento pode dar assim uma vantagem inicial, mas não é o talento que define o percurso. O que realmente importa é o nível de compromisso e a capacidade de crescer com cada treino. Muitos atletas começam porque sentem que nasceram para isto, mas a verdade é que a identidade do atleta se constrói ao longo do tempo. O nosso cérebro aprende por repetição. Ou seja, quanto mais alguém reforça a ideia de que quer ser atleta e age nesse sentido, vai criar um circuito neuronal sólido e o corpo e a mente começam a encaixar nesse papel. No fundo, é uma decisão constante. É feita todos os dias, nos treinos, nos sacrifícios e na vontade que tens em evoluir. Será que há um momento específico em que o atleta sente que quer levar o desporto a sério? O que é que está por trás dessa viragem? Na minha opinião, há um momento em que o atleta percebe que não quer apenas jogar, mas quer competir, quer ser melhor. E este momento pode surgir depois de um reconhecimento importante, uma vitória, uma convocatória, um prémio. Pode surgir também, em oposto, após uma frustração ou uma derrota, então eu desperto aqui um desejo interno de evolução, de melhorar. E pode também surgir quando percebe que tem uma oportunidade real de crescer no desporto. Eu falo muito em emoções e quem me conhece, os meus atletas, os atletas que trabalham comigo sabem, falo muito em emoções porque eu acredito que as emoções desempenham um papel fundamental nesta viagem. Se um atleta sente felicidade, se um atleta sente orgulho, se sente desejo de superação ou até se sente medo de perder alguma oportunidade, então isto pode ser aquele gatilho para aumentar o seu nível de compromisso e começar a levar o desporto mais a sério. Depois, eu também acredito que as primeiras experiências que o atleta tem, que o jovem atleta tem, vai moldar a forma como ele vai passar a ver o desporto e a si mesmo. Por exemplo, se desde cedo um atleta aprende a enfrentar desafios, o seu cérebro vai registar o quê? Vai registar que o esforço leva ao progresso. Por outro lado, se um atleta recebe críticas destrutivas, que ele próprio diz a ele, ou que vem de fora, não és bom o suficiente, então todas estas críticas podem desenvolver dúvidas que vão travar o futuro deste atleta. As nossas experiências criam sempre um padrão mental. Quantas mais vezes um atleta supera as dificuldades, mais reforça a ideia de que pode crescer com o treino e com a dedicação. Em neurociência, isto chama-se circuitos neuronais inconscientes. São padrões de pensamento que nós repetimos sem perceber. Para que um atleta desenvolva uma mentalidade forte, então precisa de experiências que reforcem convicções, crenças positivas sobre o seu próprio desenvolvimento. E depois há aqui uma diferença entre aqueles que persistem e se dedicam e aqueles que desistem pelo caminho. E a grande diferença está na forma como cada um
tem a capacidade de encarar os desafios e também na identidade mental que o atleta vai construindo. Aquele que persiste vai olhando para os obstáculos e cresce a pensar que os obstáculos são parte do processo, assume, acima de tudo, a responsabilidade das suas ações. O que é que ainda me falta? O que é que eu posso fazer mais para atingir os resultados que eu quero? Por outro lado, quem desiste ou acredita que não tem capacidade suficiente, ou então vai culpar os fatores externos pelo seu desempenho, pela sua falta de sorte. A neuroplasticidade diz-nos que o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar de forma neuronal, estrutural e funcional quando é exposto a novas experiências ou a novos estímulos. Se um atleta treina não só o corpo, mas também a forma como pensa, como olha para as situações, então consegue criar um mindset de crescimento e ver os erros como aprendizagem em vez de como falhas definitivas. Sabemos também, e gostava agora de falar sobre isto, sabemos que no desporto a resiliência e compromisso são fundamentais. Será que isto também é uma atitude que podemos desenvolver? É que eu acredito que resiliência e compromisso não são talentos inatos, são habilidades que nós vamos treinando. E na fase inicial, um atleta desenvolve essas qualidades com base na forma como interpreta os desafios. Se desde cedo, e já falei sobre isto, se desde cedo eu aprendo que as minhas dificuldades são oportunidades para eu crescer, então vou desenvolver um mindset resiliente. Agora, se eu cresço a evitar o desconforto, a evitar o fracasso, isso condiciona-me a desistir facilmente. É por isso que eu digo muito aos atletas, sobretudo aos atletas de formação, e eu falo muito isto com os pais também, é fundamental um jovem atleta passar por desilusões, passar por frustrações. Porquê? Porque precisa de aprender a lidar com as emoções. Porque se não aprende, quando chegar a uma idade adulta vai ser muito mais difícil. Então, eu considero que o ambiente onde nós estamos é muito, muito importante na formação desta mentalidade do atleta. Aquilo que nós pensamos repetidamente torna-se a nossa realidade. Nós acreditamos naquilo que pensamos todos os dias. E depois é assim, nós temos 60 mil pensamentos por dia. E parece que 90% dos pensamentos que temos hoje são iguais aos que tivemos ontem, aos que tivemos no dia anterior. Então, o que é que eu ando a pensar, não é? Um atleta que ouve constantemente frases de reforço, seja dos treinadores, seja da família, tu és forte, tu consegues superar, és capaz, continua. Então ele vai começar a construir este padrão mental e vai começar a acreditar nisso. Agora, um atleta que constantemente ouve críticas e ouve comentários como, opá, se calhar isto não é para ti, vai começar a criar um registro interno de dúvida e de medo de falhar. Depois o compromisso surge quando um atleta percebe que o trabalho diário gera resultados a longo prazo e que os progressos não são imediatos. Ouve-se muito falar na chama interna nos grandes atletas. O que será isto da chama interna? Será que construímos a chama com o tempo? Será que ela nasce? Eu acho que a mentalidade de vencedora pode ser inata em alguns atletas, mas que na maioria é construída. O nosso cérebro aprende através da repetição e através da emoção. Portanto, um atleta que desde cedo associa o desporto a um propósito, a uma paixão forte, ele vai fortalecer essa chama. O que acontece é que os pensamentos e as emoções associadas ao sucesso ou ao progresso vão criar circuitos neuronais muito fortes que reforçam a identidade "eu sou atleta". Também há casos de atletas que inicialmente não tinham essa chama, mas que desenvolveram essa mentalidade ao longo do tempo, como à medida que se vão envolvendo mais profundamente no desporto e começam efetivamente a ver os resultados do seu esforço e a sentir-se bem e felizes por aquilo que está a acontecer. O nosso cérebro aprende por repetição. Quanto mais um atleta reforça mentalmente a ideia de que é capaz de evoluir e competir ao mais alto nível, então esse pensamento vai se tornar a sua realidade e a sua identidade. Parece-me importante agora falarmos aqui também do papel que os treinadores e os pais têm e no ambiente externo e como é que isto influencia a decisão do atleta seguir o caminho do alto rendimento. Eu considero que o ambiente onde o atleta está inserido é um dos fatores mais determinantes no seu sucesso. Um treinador que motiva, um treinador que orienta, um treinador que cria desafios progressivos, ajuda ao quê? Ajuda a fortalecer esta identidade do atleta. Não é? Por outro lado, um ambiente tóxico, um ambiente de crítica,
pode instalar estas crenças limitadoras na mente do atleta. O que é que são crenças? As nossas crenças constituem a nossa realidade e nós acreditamos nelas como se fossem verdade. Portanto, aquilo que o atleta ouve e vive diariamente molda a forma como encara o desporto. Se recebe apoio e incentivo, desenvolve mais autoconfiança. Se recebe críticas destrutivas, começa a duvidar das suas capacidades de desenvolver insegurança e medo de errar, e depois isso vai ser visível também em campo e no momento da competição. E por falar nisso e nestas dúvidas, o que é que acontece quando alguém começa a duvidar das suas capacidades? Como é que se lida com estas primeiras barreiras mentais? Quando um atleta duvida de si mesmo, ele vai entrar num estado de sobrevivência. O atleta perde a fluidez, ele vai reagir com hesitação e muitas das vezes, o que é que vai acontecer? Vai dar voz e vai confirmar aquelas que são as suas convicções limitadoras, não é? Então, a solução passa por identificar os pensamentos negativos. O que é que eu estou a dizer a mim próprio? Eu já falei há bocado que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Que pensamentos são esses? E eu muitas vezes pergunto aos meus atletas, como é que anda o teu padrão de pensamentos? O que é que tu dizes a ti próprio todos os dias? Oh, Filipe, eu não sei. Então é importante, e deixo aqui esta nota, é fundamental nós sabermos e percebermos o que é que andamos a repetir a nós próprios diariamente. O que é que eu estou a dizer a mim mesmo? Depois de eu me dar conta do que é que eu ando a dizer a mim mesmo, é questionar. Questionar as minhas convicções, as minhas crenças. O que é que eu ando a dizer? Isto é mesmo verdade? Ou é algum medo que eu posso ultrapassar? Sim, porque importa também referir que as nossas convicções limitadoras têm um medo por trás. Se eu acredito que não sou capaz, se eu acredito que posso falhar, qual é o meu medo? É o medo de errar, não é? Então, identificar também este medo. E depois, reprogramar a mente, o cérebro, com novos padrões. Repetir afirmações fortalecedoras e até visualizar a versão que eu quero de mim mesmo. Como é que eu quero estar no próximo jogo, no próximo treino. Lembrem-se sempre, o cérebro responde à repetição. Quanto mais vocês forem capazes de interromper um padrão negativo e escolher um pensamento fortalecedor, mais fácil se torna mudar a tua resposta emocional. E é precisamente sobre isto que vamos falar no segundo episódio do nosso mês. Vamos abordar o tema das convicções limitadoras, o que é que me trava, o que é que me faz agir, e vamos falar de como podemos transformar estas crenças e padrões limitadores. Ainda não vou revelar o nome do primeiro convidado. Hoje digo-vos apenas que o primeiro convidado vai ser alguém bem conhecido e reconhecido do futsal português. É uma pessoa que eu admiro muito, enquanto pessoa, enquanto profissional, e pela qual tenho uma enorme consideração. Lembrem-se de subscrever o canal e ativar as notificações. Coloquem também as vossas dúvidas, as vossas questões nos comentários, porque no quarto episódio do mês eu irei responder a todas as vossas perguntas. Obrigada por teres ouvido. Foi um prazer estar contigo. Até já. Até à próxima semana.